Fala galera, beleza? Tio Valtinho na área com vocês aqui mais uma vez, meu povo, para essa aula massa do Intensivo Enem do Educa PE Prepara. Pois é, meu povo, estamos na semana 5 e hoje vamos tratar aqui com vocês de um tema muito especial, a área estatística. Eu já digo para você, tema da nossa aula, medidas de tendência central. Pois é, Robertão, traz para mim aqui, por gentileza. Você, estudante pernambucano que está espalhado do Cais ao Sertão, não pode perder essa aula de agora. Digo para você, hoje temos aula de matemática número 11 e número 12, tá certo? Na sequência, tu já clica no linkzinho da aula para que você seja direcionado para a aula número 12 e não perca o complemento desse tema estatística, tá bom? Show de bola? Então vamos correr que hoje o tempo é a nosso favor. Vamos fechar tudo com 2 aulas. Robertão, tela geral. Meu povo, todas as vezes que coletamos informações através de uma pesquisa quantitativa, nos deparamos com resultados numéricos que precisam ser interpretados da melhor forma possível. Olha só, verificar essas tendências de variação dos resultados obtidos nos dá mais clareza a respeito do processo de coleta de informações e nos permite compreender melhor cada fenômeno investigado. Vê só, hoje estudaremos as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Você já deve ter se deparado com esse tema desde a primeira série do ensino médio. Pois é, e aqui a gente faz essa revisão pensando no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Garanta você, todo ano tem questão desse tema, beleza? Robertão, tela aberta pra gente e eu vou continuar aqui a minha fala contigo, tá? Olha só. Para iniciar a aula, eu quero trazer uma problematização. Digo que, através desse problema, a gente vai trazer a análise dessas tendências, essas medidas de tendência central, tá certo? Por exemplo, uma empresa do setor de cosmético pretende lançar um novo perfume feminino no mercado. Com esse objetivo, encomendou uma pesquisa a um instituto especializado a fim de levantar informações sobre os hábitos, preferências, costumes e tendências das mulheres brasileiras com relação ao uso de perfume. Olha só, algo que pode ser investigado aqui, por exemplo, qual é a idade da mulher? Qual é o seu estado civil? Ou seja, qual é a sua renda mensal? Quantas vezes por semana usa perfume? Quanto custa o perfume que ela está usando atualmente? Ou ainda eu posso investigar se ela testaria ou não uma outra marca de perfume. Então, cada uma dessas variáveis investigadas vai trazer para a gente resultados que ora são numéricos, ora são de qualidade, de respostas sim, não, com certeza, respostas não numéricas, tá certo? Então, quando a variável for numérica, a gente pode com certeza organizar esses dados da melhor maneira possível e utilizar as medidas de tendência central para trazer um parâmetro de comparação, de análise da investigação que a gente faz a partir da coleta de informações. Então, vou trazer para você uma exemplificação aqui para você entender na prática como isso funciona. Vai lá, Robertão. Olha só, vou apresentar para você que naquela primeira variável investigada, qual sua idade, observe, a resposta é numérica. E aqui eu tenho idades de 2, 4, 6, 8, 10, 12 mulheres, beleza? Então, se eu tenho essas 12 mulheres envolvidas na pesquisa, você percebe que a resposta de cada uma delas é aleatória, de acordo com a sua idade. Por exemplo, a primeira mulher 27 anos, a segunda mulher 35, a outra mulher 28, 22 anos, 28 anos, 45 anos, 38 anos, 30, 35, 28, 32 e 28. Observe que isso aqui foi um recorte de um levantamento de informações. Ou seja, as mulheres entrevistadas vão representar uma população maior. Então, esse levantamento estatístico pode trazer para a gente uma análise desse recorte. Vamos analisar esse recorte e vamos estender essa comparação, projetar isso para a população maior de onde elas foram retiradas, beleza? Então, acompanha comigo, vê só, preste atenção agora. Se eu tenho aí essas idades ordenadas dessa forma, eu posso, através dessas idades, pedir, por exemplo, o cálculo da média de idade. Então, eu posso ainda ver qual é a moda da idade delas e eu posso também verificar a mediana,
que é uma medida de tendência central muito importante aqui para a gente perceber o comportamento da idade dessas mulheres que foram investigadas. Então, observe. Para a primeira medida de tendência central, no caso média, eu vou dizer para você que média aritmética de um levantamento de dados é obtida através da razão entre a soma dos resultados obtidos e a quantidade de dados pesquisados. Então, observe que aí eu pego essas datas, essas idades, e vou ordená-las de forma que apareça em ordem crescente. Observe, a primeira mulher investigada ali tem 27 anos, a segunda 35. Observe que não tem uma ordem de idade aparecendo na coleta de informação. 27, 35, 28. E aí eu vou pegar essas informações e vou ordená-las em ordem crescente. Por exemplo, 22 está ali. A próxima idade em ordem crescente, 27, 28, 28, 28, 28, 30, 32, 35, 35, 38 e 45. E aí estão todas as idades dessas mulheres que aparecem lá na nossa tabela, beleza? A partir daí, calcular a média é você somar todas essas idades e dividir por 12. E aí você vai obter exatamente 376 anos em todas essas 12 mulheres. E quando você divide 376 por 12, você vai encontrar exatamente uma média de 31,33 anos nessas mulheres. E aí, pessoal, você pode utilizar esse conceito de média de idade para você estimar, por exemplo, uma campanha publicitária. Observe, se esse recorte dessas mulheres que foram entrevistadas tem média de 31 anos de idade, não adianta você fazer uma pegada de matéria, reportagem, publicidade abordando adolescentes, percebe? Porque teu produto não vai ter uma aceitação naquele mercado, se teu produto tem foco nessa média de idade. Então essas informações de média trazem para as empresas um importante dado de como vão investir em publicidade, em buscar mais resultados para a captação de recursos através de venda de produto. Percebeu a ideia? Então, vai para a tela geral, Robertão, que a gente vai dar continuidade aqui a esse raciocínio. Então aqui, facilmente a gente calculou a média de idade das mulheres que foram entrevistadas nessa pesquisa. Então, observe que se eu apontar ali essa média para o nosso rol, eu tenho alguns números que ficam acima da média de idade, olha, 32, 35, 35, 38, 45, indicando que a minoria das mulheres tem idade maior que 31 anos, enquanto que a maioria delas tem idade menor do que a média delas, percebe? Então aí eu vou escolher como que eu vou agir na pesquisa publicitária. Eu vou investir nas mulheres com idade maior do que 31 anos ou na idade menor do que 31 anos, percebe? Que é importante a gente entender essa média e que localização ela está em relação ao meu rol, ao meu levantamento de informação. É assim que a gente deve pensar para resolver ou inferir respostas em nosso questionamento de estatística, tá bom? Vamos dar continuidade. Vou trazer para você agora uma outra ideia, uma outra medida importante na estatística, que é a moda, onde a gente sabe que moda é o resultado que aparece com maior frequência em um levantamento de informação. Então eu tenho o meu rol já organizado aí, e aí eu percebo que 28 aparece uma vez, 2, 3, 4 vezes, e eu percebendo que está acontecendo isso aí, ó, nenhum outro número tem repetição de 4 vezes. Logo, a minha moda é 28 anos. Se eu tenho duas informações importantes até agora e tenho que criar um juízo de valor para a publicidade, observe, média de idade, 31,33 anos. E aí a moda das mulheres é ter 28 anos. Então, a minha campanha publicitária, ela pode se apegar muito mais a essa faixa de idade centralizada, tu tá percebendo? E aí a gente vai deixar de fazer publicidade para os extremos de 22 anos e para o extremo de 45 anos nesse recorte de pesquisa. Tá entendendo a ideia? Então a importância das medidas de tendência central é dar para o patrono da pesquisa um acerto, uma assertividade maior na hora de investir recurso para fazer publicidade, fazer levantamento dessa informação. Tá massa? Show de bola. Robertão, tela geral. Aí, meu povo, eu trago para vocês a nossa outra medida, que é a mediana. Mediana, o que é isso, professor?
Mediana, galera, é o número localizado na posição central da sequência obtida quando organizamos o resultado da pesquisa quantitativa em ordem crescente. Ou seja, tem lá o nosso rol, e aí eu percebo que tem o primeiro elemento e o último. E eu vou eliminando o segundo com o penúltimo, assim por diante, eliminando um a um. E você percebe que no centro desse rol vai ter um número ou um par de números. Se por acaso restar um único número, aquele número é exatamente a nossa mediana. Nesse caso, a gente tem dois números centrais. Então, observe que a mediana vai ser a média aritmética desses dois números centrais. No caso, eu vou somar 28 com 30, dividir por 2, e esse ponto central é a nossa mediana, beleza? Ou seja, é o ponto central do meu rol. A partir desse 29 aí, eu sei que existem 6 mulheres com idade maior que 29 e eu percebo que há 6 mulheres com idade menor do que 29. Então, toda vez que eu quiser acertar bem no centro do meu rol, eu vou acertar a publicidade para 29 anos, mesmo não tendo mulher alguma na pesquisa com 29 anos de idade. Tu percebe? Você consegue entender comigo que a pesquisa ela é um recorte de uma população maior? Então, observe, se eu estou fazendo o levantamento de informações para atender uma população de mulheres brasileiras e eu recorto para 12 mulheres, aqui é só um modelo, tá? Um modelo para explicar a você com mais facilidade. Você percebe que essas 12 podem ou não representar a totalidade de mulheres. Então, quanto maior for o número que eu estou coletando de informações, mais certo é o resultado, mais provável o resultado é do real, tá certo? Então, observe que estatística dá para a gente uma tendência, dá para a gente uma informação que pode se expandir a partir desse resultado matemático que a gente acaba de ver com vocês. Moda, média e mediana. Tá massa? Então, Robertão, tela geral agora que eu tenho, acho que algumas questões de Enem para a gente pensar aqui com você, estudante, na aula de hoje. Observe que uma questão do Enem 2022, questão da prova cinza, né? Questão 142. O número, galera, não faz muita referência porque cada prova de Enem, são 4 modelos de prova, essa questão vai mudar o número dela, tá certo? Então, observe. Nos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito o melhor do campeonato de basquete. Na atual temporada, 5 jogadores têm a chance de igualar ou melhorar essa média. No quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das finais do campeonato. Então, tá tudo tranquilo? E aí eu peço só que traz para mim esse material que tá aí do lado, ó. Isso. E aí eu tenho o seguinte, na tabela que está na tela, continua assim, tá certo? Eu tenho o seguinte, jogo 1, 2, 3 e 4. Tu percebe que eu tenho aí 4 jogos, show de bola. Vê comigo, meu povo. No primeiro jogo, o jogador 1 fez 12 pontos. No segundo jogo, ele fez 25 pontos. No terceiro jogo, ele fez 20 pontos. No quarto jogo, ele fez 20 pontos. Se eu somar esses resultados, ó, 12 mais 25 mais 20 mais 20, eu vou obter até então o total aqui de 77 pontos, correto? Eu vou ter que ter um quinto jogo onde eu vou somar o x, de modo que quando eu dividir isso aqui por 5, eu tenho que obter o resultado 18, porque a questão fala para mim exatamente dessa tendência. Olha só, a questão fala exatamente isso, ó, que nos últimos 5 jogos finais da última temporada, com uma média de 18 pontos por jogo, um jogador foi eleito como o melhor do campeonato. Então, na atual temporada, tem 5 jogadores com chance de igualar ou melhorar essa média. Então, ó, no quadro estão registradas as pontuações desses 5 jogadores nos 4 primeiros jogos das fases das finais do campeonato. Então, observe, aí eu vou somar cada um desses 4 jogos, jogador 1, 2, 3, 4, etc., e o quinto jogador, e vou fazer uma média, mas eu tenho que somar com o total de gols que ele pode formar, de pontos que ele pode formar, ali no quinto jogo.
E aí eu quero saber qual é o menor valor desse número de pontos feitos no quinto jogos para que o jogador fique com o recorde batido igual ao anterior. Olha a continuidade. O quinto e último jogo será realizado para decidir a equipe campeã e qual o melhor jogador da temporada. O jogador que precisa fazer a menor quantidade de pontos no quinto jogo para igualar a média de pontos do melhor jogador da temporada passada é. Então, meu povo, como conceito de média, a gente sabe que temos que executar o seguinte: somar todos os pontos feitos pelo jogador 1 no jogo 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4. Somei, deu 77. Vou somar agora com o quinto jogo que eu estou chamando de X, beleza? Se eu somar com o quinto jogo que eu estou chamando de X, eu vou obter um resultado da soma dos pontos. E aí eu vou dividir por 5 e encontrar o valor igual a 18. Então, se eu faço isso aqui, observe, vou pegar uma ideia para você aqui, ó, o 5, vou multiplicar pelo 18. Vou fazer aqui em cima, ó. Fazer aqui embaixo para você, vê só. 77 mais X igual a 5 vezes 18. Se você faz a conta dos 5 vezes 18, tu vai encontrar 90, correto? Então fica assim, ó. 77 mais X igual a 90. Então esse nosso X vai ser 90 menos 77. E aí, meu povo, eu tenho 90 menos 77. Eu vou precisar aqui que esse jogador tenha um total de 13 pontos feitos. Beleza? Então, olha, eu vou deslocar aqui esse texto. Vou dizer assim, ó. Para esse jogador 1 atingir a média, ele tem que ter 13 pontos nesse jogo. E aí eu vou verificar qual dos jogadores vai ter o menor dos resultados para atingir a média de 18. Você entendeu? Compreendeu direitinho? Vamos fazer o segundo? Olha, 12 mais 12. Eu tenho 12 mais 12, somado com 27, mais o 27, somado com o 20. E aí eu vou ter aqui ó, o total de, olha só, 71. Pensa comigo que a gente vai fazer essa questão sem muita conta, tá? Olha só, o jogador que tinha 77, ele precisou de 13 pontos, correto? Esse jogador com 71 precisa de mais ou de menos ponto? Precisa de mais, então ele já está fora do processo, tu entende? O jogador 2, ele já está fora do processo. Ô professor, quer dizer que eu poderia fazer assim, né? Esse primeiro jogador tem um total de 77 pontos, ele precisa fazer 90, não é isso? Muito bem. O jogador 2, ele fez 71 pontos, ou seja, ele precisa encontrar 90 pontos. Então está faltando um total aqui de 71 e eu vou retirar o 90. E eu vou ter ali exatamente 19, olha só. Esse aqui falta 19 pontos, o de cima falta 13 pontos. E aqui eu posso fazer até mais rápido a minha conta. Ó. O jogador 3, ele tem ó, 14 mais 14 dá 28, somado com 17. E aí eu vou somar com 26. E aí ele vai ter o total aqui de 71 pontos para até no quarto jogo. Então ele precisa também de 19 pontos para igualar a média do jogador da temporada anterior. O jogador 4, no caso, ele tem ó, 15 pontos. Olha só, 15 somado com 18, somado com 21, somado com 21. Olha, 15, 18, 21, 21. Vai dar um total aqui ó, de 75 pontos. Então ele vai precisar exatamente para encontrar 90, vai precisar de 15 pontos, correto? E por último, o jogador 5, ó, 22 pontos. Vou somar com 15 e com 23. Então eu tenho mais 15 mais 23. E aqui mais 15, olha que legal. E aí eu tenho mais 15, exato. Então vai dar o total aqui de 75 pontos desse jogador feito até o quarto jogo. Com certeza ele vai precisar fazer outros 15 pontos. Então pergunto, qual é o jogador que vai precisar fazer menos pontos para chegar à marca de melhor em campo? Com certeza você vem aqui e marca a letra A. Robertão, corta para mim. Você percebeu como é que uma questão dessa vai envolver a ideia de média lá no Enem? Então, muitas vezes você tem o conceito da média, você vai fazer essa verificação através da leitura e interpretação de uma tabela ou de um gráfico e vai exatamente
tentar acertar a questão que eu tenho certeza que você vai conseguir na prova do Enem esse ano, tá massa? Galera, na descrição desse vídeo vai ficar para você um e-book com várias outras questões abordando esse tema, como por exemplo, Robertão, abre tela geral, você vai se deparar exatamente com o seguinte, vê só, abrindo tela, isso, vou trazer para você, só para você fazer um print aqui, ó, a questão 167, tá certo? Do Enem 22, onde tem aí um outro levantamento de dados através de tabela, pedindo exatamente a mediana da quantidade de crianças por família nessa região. E aí você tenta compreender o conceito de mediana e fazer essa questão e mandar para ti, Valtinho, tá massa? Show de bola? Robertão, infelizmente nosso tempo vai acabar agora, mas vem mais aula por aí. Aula número 2, na sequência, vem comigo, valeu, tchau!